Todos os predadores de topo neste planeta estão adaptados para caçar dentro de um tipo particular de ecossistema e, ao longo do tempo, evoluíram para visar um tipo específico de presa. Alguns são predadores generalistas, capazes de alternar entre diferentes animais dependendo da oportunidade e das condições, enquanto outros são muito mais especializados e focam em apenas um pequeno número de espécies de presas. No entanto, mesmo que a maioria dos grandes predadores seja fisicamente capaz de matar um humano com facilidade, a maioria deles não vê os seres humanos como uma fonte normal de alimento. A razão é simples e também profundamente inquietante. Os humanos não são como a maioria dos outros animais neste planeta. Nosso comportamento é estranho, imprevisível e difícil de ser interpretado por predadores selvagens. Muitos animais parecem fascinados por nós, mas ao mesmo tempo incertos. Eles lutam para decidir se somos perigosos ou inofensivos. Por causa disso, alguns predadores optam por nos evitar, enquanto outros simplesmente nos ignoram. As orcas, por exemplo, reconhecidamente nunca mataram humanos na natureza. A maioria das espécies de tubarões, por sua vez, não ataca humanos por caçá-los deliberadamente. Em muitos casos, eles atacam por curiosidade ou erro de identificação, e é por isso que muitas vezes não continuam o ataque após a primeira mordida. É claro que existem predadores que já mataram humanos. Ursos pardos às vezes o fazem, mas nem sempre porque nos veem como presa. Uma mamãe urso pode atacar se acreditar que seus filhotes estão sob ameaça. Um urso faminto pode visar uma pessoa por puro desespero. E ao longo da história, houve animais individuais que se tornaram infames como devoradores de homens. Mas o fato de esses casos serem lembrados tão claramente, nomeados, registrados e recontados, mostra o quão raros eles realmente são. Neste vídeo, no entanto, o foco não está em predadores que atacam por acidente, medo ou desespero. É em algo muito mais restrito e muito mais perturbador. Animais que veem os humanos diretamente como alimento. Predadores tão dominantes que não temem nenhuma outra criatura e, nas condições certas, estão dispostos a nos caçar como fariam com qualquer outra presa. O primeiro deles nos leva ao norte, no Ártico. 1. Ursos polares. O predador que não teme nada. O primeiro predador desta lista nos leva ao Ártico. O urso polar é o maior urso vivo e também o maior predador terrestre da Terra. Ele é parente próximo do urso pardo e pode até cruzar com ele, mas tanto em tamanho quanto em perigo, ele se destaca. O maior urso polar já registrado foi abatido no Alasca em 1960 e pesava pouco mais de 1 tonelada. Os ursos polares vivem principalmente na terra e no gelo marinho e, como suas vidas dependem tanto dos ecossistemas marinhos, são considerados mamíferos marinhos. Eles caçam em um dos ambientes mais implacáveis do planeta. No Ártico, quase não há onde se esconder, onde rastejar sem ser visto e onde realizar o tipo de ataque furtivo em que muitos outros predadores confiam. Essa é uma das razões pelas quais menos de 2% das caçadas de ursos polares são bem-sucedidas. E, no entanto, apesar dessas probabilidades, os ursos polares continuam sendo caçadores notavelmente inventivos. Eles podem perseguir presas em terra, no gelo marinho e até na água, apesar de muitas de suas presas serem mais rápidas do que eles ao nadar. Eles sobrevivem não apenas pela velocidade, mas pela paciência, criatividade e persistência implacável. Os ursos polares são hipercarnívoros, a mais carnívora de todas as espécies de ursos. Eles se alimentam de uma grande variedade de mamíferos, mas sua principal presa são os pinípedes, especialmente as focas. Às vezes, eles também pegam mamíferos terrestres e são carniceiros altamente eficientes quando carcaças grandes estão disponíveis. Seu olfato é extraordinário. Eles podem detectar sua presa habitual a até 32 quilômetros de distância, o que também significa que podem localizar animais mortos de distâncias ainda maiores. Em uma paisagem onde a comida é escassa e as condições são brutais, essa habilidade pode significar a diferença entre a sobrevivência e a inanição.
Humanos e ursos polares coexistem há milhares de anos, mas a relação sempre foi tensa e perigosa. As pessoas já caçavam ursos polares há 8.000 anos, provavelmente usando arcos, flechas e cães. Alguns caçadores usavam um método ainda mais seguro e calculado, arpoando ursos enquanto nadavam a partir de barcos. Mesmo em eras mais severas e violentas, o urso polar nunca foi tratado como um animal comum. Em diferentes culturas no Ártico, ele era reconhecido como algo excepcionalmente perigoso. Em algumas sociedades, matar um urso polar era considerado um rito de passagem para meninos. Em outras, as caçadas aos ursos eram cercadas por rituais rígidos. Sua pele era altamente valorizada, intensamente comercializada, e na Idade Média havia se tornado uma mercadoria importante. A caça em grande escala em Svalbard estava ativa no século XVIII. Os ursos foram caçados lá primeiro por exploradores russos e mais tarde pelos noruegueses também. Da década de 1870 a de 1970, cerca de 22.000 ursos polares foram mortos, uma proporção significativa da população global. No Ártico canadense, eles também eram capturados por baleeiros, especialmente quando as capturas de baleias eram baixas. Seria fácil imaginar que um animal caçado tão intensamente por humanos pudesse nos temer ou até nos atacar como uma forma de retaliação. Mas não é isso que torna o urso polar tão inquietante. Ele não apenas reage aos humanos. Ele vê os humanos diretamente como uma fonte de alimento. A maioria dos conflitos acontece quando o gelo marinho derrete e os ursos começam a se deslocar para assentamentos humanos em busca de comida. Em alguns lugares, eles são baleados quando entram nas cidades. Em Churchill, no entanto, existem até prisões para ursos polares, onde os ursos problemáticos são mantidos até que o gelo marinho congele novamente. As mudanças climáticas apenas pioraram o problema. Em 2019, mais de 50 ursos polares invadiram uma pequena cidade em um arquipélago russo, forçando as autoridades locais a declarar estado de emergência. Ataques a humanos ainda são relativamente raros, em grande parte devido ao monitoramento e à conscientização pública, mas eles acontecem. Entre 1870 e 2014, houve cerca de 73 ataques a humanos, resultando em 20 mortes. A maioria dos ataques fatais foi realizada por ursos machos famintos, geralmente perto de assentamentos humanos. E à medida que o alimento se torna mais difícil de encontrar, há uma preocupação real de que tais encontros possam se tornar mais comuns no futuro. O urso polar nunca deve ser reduzido a um vilão. Ele está simplesmente tentando sobreviver em um dos ecossistemas mais severos da Terra e, ao longo dos séculos, os humanos mataram muito mais ursos polares do que eles jamais mataram de nós. Mas isso não muda o fato de que eles continuam sendo um dos raríssimos predadores de topo que caçam humanos ativamente. E um dos ainda mais raros que não temem mais nada no planeta. 2. Crocodilos. Assassinos silenciosos que sempre nos veem como alimento. Os crocodilos são um grande grupo de répteis encontrados na África, Ásia, Américas e Austrália, e, em muitos desses ambientes, ocupam firmemente o topo da cadeia alimentar. Eles vêm em uma grande variedade de formas e tamanhos, e nem todos representam uma ameaça séria aos humanos. Na verdade, muitas vezes é possível dizer o que uma espécie de crocodiliano tende a comer simplesmente olhando para o formato do seu focinho. Espécies que se alimentam principalmente de peixes geralmente têm focinhos longos e estreitos, enquanto aquelas que caçam animais maiores tendem a ter mandíbulas mais largas e robustas, construídas para ter força. Apesar de sua reputação como assassinos irracionais, os crocodilos são muito mais complexos do que costumam ser retratados. Cada espécie tem seus próprios comportamentos e papel ecológico, e mesmo alguns dos maiores crocodilos raramente atacam humanos. O crocodilo americano, por exemplo, é uma das maiores espécies do mundo, mas os ataques fatais a humanos são extremamente incomuns. O perigo real está em outro lugar. Os crocodilos mais mortais são encontrados na África, Ásia e Austrália, com o crocodilo do Nilo destacando-se como um dos predadores mais letais dentro de seu habitat nativo.
Na natureza, os crocodilos do Nilo são predadores de topo com muito poucos inimigos naturais. Eles só ocasionalmente são mortos por animais como hipopótamos, elefantes ou até mesmo outros crocodilos. Sua estratégia de caça é brutalmente eficaz. Eles ficam à espreita perto da borda da água e atacam com velocidade incrível quando grandes mamíferos vêm beber. Indivíduos menores podem se alimentar principalmente de peixes, mas adultos totalmente crescidos são capazes de derrubar presas muito maiores com facilidade. O que os torna particularmente perigosos para os humanos não é apenas sua força, mas sua proximidade. Em muitas partes da África, os crocodilos do Nilo vivem ao lado de populações humanas, e essa sobreposição leva a encontros frequentes. Estima-se que eles sejam responsáveis por pelo menos 200 mortes humanas todos os anos, muito mais do que os leões. E, no entanto, muitos desses incidentes não são relatados, o que sugere que o número verdadeiro pode ser ainda maior. Existem também indivíduos que se tornam infames. Um dos mais conhecidos é Gustav, um crocodilo gigante que dizem ter vivido ao longo do rio Ruzizi e do lago Tanganica. Com o tempo, ele ganhou uma reputação quase mítica, com rumores alegando que ele havia matado entre 60 e 300 pessoas. Relatos sugeriram que ele foi morto em 2019, mas nenhuma evidência sólida jamais confirmou isso, e alguns acreditam que ele ainda possa estar vivo. Se o crocodilo do Nilo está entre os mais mortais, então o crocodilo de água salgada é o maior. Ele pode habitar ambientes de água doce, salobra e marinhos, e, em toda a sua área de distribuição, comerá quase tudo o que encontrar. Como um predador de emboscada, ele confia na velocidade e na surpresa, atacando tão rapidamente que os humanos muitas vezes não têm tempo de reagir. Contra um animal tão poderoso, há muito pouca chance de fuga. Em lugares como a Austrália, os ataques são relativamente raros devido à forte conscientização e ao gerenciamento eficaz. Mas em outras regiões, particularmente no sul e sudeste da Ásia, dados confiáveis são mais difíceis de obter e encontros fatais podem ser mais comuns do que o relatado. Ao contrário de alguns outros predadores, os crocodilos de água salgada não hesitam. Eles veem consistentemente os humanos como presas potenciais, o que torna a coexistência muito mais difícil. Houve inúmeros conflitos entre humanos e crocodilos ao longo dos anos, alguns deles cercados de exagero ou mito. Uma história frequentemente citada afirma que durante a Batalha da Ilha Ramree, em 1945, crocodilos de água salgada mataram centenas de soldados, embora estimativas modernas sugiram que o número provavelmente foi exagerado. Mais recentemente, em 2018, cerca de 600 pessoas na Indonésia mataram 292 crocodilos depois que um homem foi atacado fatalmente, destacando o quão voláteis esses conflitos podem se tornar. Encontros como esses forçam uma mudança de perspectiva. Frequentemente gostamos de pensar em nós mesmos como separados do mundo natural, como se estivéssemos acima dele. Mas, na realidade, essa separação é frágil. No lugar errado, na hora errada, não somos diferentes de qualquer outro animal à beira da água. Podemos nos tornar presas tão facilmente quanto qualquer outra coisa. 3. Grandes felinos, quando os predadores se tornam devoradores de homens. Os grandes felinos estão entre os predadores mais formidáveis em terra e, em seus habitats naturais, têm muito pouco a temer. No entanto, nem todos representam o mesmo nível de perigo para os humanos. Algumas espécies, como o leopardo das neves, raramente são uma ameaça, a menos que sejam acuadas ou se sintam diretamente ameaçadas. Outras podem apenas atacar indivíduos que pareçam fracos ou vulneráveis. Mas, historicamente, ataques fatais por grandes felinos eram muito mais comuns do que hoje. E algumas regiões experimentaram números particularmente altos de incidentes. Uma das áreas mais afetadas foi o subcontinente indiano. Entre 1875 e 1912, estima-se que quase 12 mil pessoas foram mortas por leopardos apenas na Índia. Esses números são muito menores hoje, mas ataques modernos ainda ocorrem,
muitas vezes como resultado da crescente sobreposição entre assentamentos humanos e habitats de vida selvagem. À medida que mais terra é usada para a agricultura e pecuária, os encontros entre humanos e grandes felinos continuam sendo um problema constante. Os leões, apesar de seu tamanho e força, geralmente não visam humanos. Na maioria dos casos, eles preferem caçar suas presas naturais. No entanto, houve exceções raras e infames. Um dos incidentes mais conhecidos ocorreu em 1898, durante a construção da ferrovia Quênia-Uganda, perto de Tsavo. Dois leões machos sem juba começaram a atacar trabalhadores e, com o tempo, dizem ter matado dezenas de pessoas, embora o número exato permaneça incerto. Os leões foram finalmente mortos por John Henry Patterson, que mais tarde documentou os eventos. Existem várias teorias sobre o motivo pelo qual esses leões começaram a visar humanos. Uma sugere que um surto de peste bovina devastou suas presas habituais, deixando-os desesperados e famintos. Outra teoria propõe que eles se acostumaram a se alimentar de cadáveres humanos. Caravanas de escravos muitas vezes passavam pela região de Tsavo, e os corpos deixados para trás podem ter levado os leões a associar humanos à comida. Uma vez formada essa associação, eles podem ter começado a caçar pessoas ativamente. O tigre, o maior felino vivo, apresenta uma relação ainda mais complexa com os humanos. Encontrados em grandes partes da Ásia, os tigres variam muito de tamanho dependendo da sua localização, com alguns dos maiores indivíduos encontrados na Índia e na Rússia. Em muitas culturas, eles são respeitados e até reverenciados, enquanto em outras são temidos e caçados. Na maioria das situações, os tigres preferem evitar os humanos e focar em suas presas naturais. No entanto, ataques são sempre uma possibilidade em áreas onde humanos e tigres compartilham o mesmo ambiente. No início do século XX, acredita-se que um tigre particularmente infame tenha matado até 450 pessoas, embora esse número possa ter sido exagerado. Quando o animal foi finalmente morto por Jim Corbett, um detalhe revelador surgiu. O tigre tinha dentes quebrados, o que significava que ele não conseguia mais caçar suas presas habituais de forma eficaz. Este é um padrão visto em muitos casos de grandes felinos devoradores de homens. Indivíduos que passam a caçar humanos costumam ser velhos, feridos ou incapazes de capturar seu alimento normal. Ainda hoje, existem regiões onde os tigres parecem ter maior probabilidade de ver humanos como presa. Sundarbans é uma dessas áreas, onde ocorre a maioria dos ataques modernos de tigres. Ainda assim, as fatalidades permanecem relativamente baixas em comparação com o passado, e apenas um pequeno número de pessoas perde a vida para tigres a cada ano. Embora os grandes felinos possam atacar e ataquem humanos, eles geralmente são menos propensos a nos caçar ativamente do que predadores como crocodilos ou ursos polares. Em todo o mundo natural, existem muitos predadores capazes de matar um humano. Mas, como vimos, muito poucos realmente nos veem como uma fonte regular de alimento. A maioria dos ataques acontece sob circunstâncias específicas: medo, desespero ou simples erro de julgamento. Apenas um pequeno número de espécies quebra consistentemente esse padrão e trata os humanos como presas da mesma forma que faria com qualquer outro animal. O urso polar permanece sozinho no Ártico, poderoso o suficiente para não temer nada e disposto a caçar humanos quando a oportunidade surge. Os crocodilos, especialmente as espécies do Nilo e de água salgada, vivem ao nosso lado em muitas partes do mundo e são responsáveis por mais mortes humanas a cada ano do que quase qualquer outro predador. E embora os grandes felinos sejam frequentemente temidos, apenas alguns indivíduos, geralmente levados por ferimentos ou necessidade, passam a caçar humanos diretamente. Juntos, esses exemplos revelam algo que é fácil de esquecer. Os seres humanos não estão separados do mundo natural. Fazemos parte dele. No ambiente certo, sob as condições certas, podemos nos tornar apenas mais um elo na cadeia alimentar. Se houver algum outro predador de topo que você acha que deveria ter sido incluído, deixe-me saber nos comentários abaixo. And for now,
Thank you for watching.